1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, olha o que Paulo diz. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Seja meus imitadores. No caso a palavra é sede. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está nos ensinando a olhar para ele como referência, porque a maior referência dele é Jesus. Na verdade, nós que somos seres humanos, nós temos a necessidade de ter referência. Por mais que a gente diga, olha para Jesus, fixa os teus olhos em Jesus, você precisa olhar para Jesus, que é uma verdade, porque se você olhar para Cristo, você não cai. Se você olhar para Cristo, você não afunda. Se você olhar para Jesus, você não é derrubado, você não é ferido, você permanece. Você permanece. Jesus é a tua maior motivação, ok? Mas por mais que a gente entenda a importância de olhar somente para Cristo, a gente precisa de referências e de boas referências, porque nós somos humanos, entendemos que a nossa prioridade é Cristo, mas é bom ter boas referências, e Paulo está se colocando como referência. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. É óbvio que isso possui uma responsabilidade muito grande. Você ser referência para alguém é uma responsabilidade muito grande. Inclusive, abrindo até meu coração com você agora, geralmente quando eu vou em algum lugar e a pessoa me procura e diz assim, poxa pastor, eu te tenho como referência para mim, sou uma referência para o meu ministério, essa palavra ela gera duas medidas no meu coração. Primeiro, ela gera um elogio, uma honra, né? É muito bom você ser referência para alguém. Você é referência para alguém porque você tem Cristo como a sua referência, obviamente, né? É ótimo você ser referência. Só que também tem um outro peso que eu sinto, que é a responsabilidade de não decepcionar aquela pessoa que olha para você como um exemplo. E toda vez que eu olho para mim, eu enxergo as minhas falhas. Toda vez que eu olho para mim, eu enxergo as minhas limitações. Toda vez que eu olho para mim, eu vejo que eu não tenho condições de ser exemplo para alguém. Mas toda vez que eu olho para Jesus, eu encontro motivação, eu encontro referência para continuar. Então, é sempre uma responsabilidade muito grande você procurar ser exemplo para alguém. Mas Paulo, ele está tão morto para o mundo, que ele está dizendo, olha para mim. Por quê? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quem olha para mim vai ver Cristo. Porque eu já não vivo mais pelas minhas obras, eu já não vivo mais pelas minhas vontades, mas agora eu vivo a natureza do Cristo em mim. É isso que Paulo está dizendo. Ele está incentivando nós a olharmos para Jesus através da vida dele. É um desafio muito grande. Concorda comigo? É um desafio muito grande para nós seguirmos essa palavra a ponto de dizer para alguém, olha para a minha vida porque eu estou olhando para Jesus. Porque é justamente isso que eu falei para você. O perigo de você decepcionar alguém com uma palavra, com uma situação, de frustrar alguém, porque você é falho, você é humano, você é pecador. E Paulo está dizendo isso. Olha para mim, que eu estou olhando para Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um desafio para nós. A gente chegar a esse estágio de espiritualidade. E dizer para alguém, ó, olha para o meu exemplo. Olha para a minha vida. Porque eu tenho alguma coisa para oferecer, mas é porque tudo que eu tinha já morreu. Quem vive aqui agora é Cristo. Então olha para mim. Deus nos desafia a andarmos como exemplo, a andarmos como sal da terra, a andarmos como luz do mundo. Mas para nascer de novo, eu preciso morrer para o mundo. Enquanto eu não morro para o mundo, eu não consigo nascer de novo. Enquanto eu não morro para o mundo, eu não consigo fazer a diferença. Eu vou vivendo uma vida de aparência, e as aparências acabam durante um tempo. Aí você percebe pessoas que não conseguem permanecer na fé porque vivem uma vida de aparência, e não uma vida de essência, porque não nasceram de novo. Não tem algo novo na vida delas. Percebe? Então, há uma necessidade da gente procurar ser exemplo. O mundo precisa de exemplos. As pessoas querem exemplos. E a gente precisa dar o exemplo de Cristo através da nossa vida, sabe? Na verdade, o exemplo ele é muito mais forte do que o discurso,
né? Tem até várias frases que falam sobre isso, que a palavra ela traz, mas o exemplo arrasta, né? Tem tantas frases que falam sobre exemplo, que as atitudes falam muito mais alto que as palavras, e são verdadeiras essas frases, porque na verdade é o meu exemplo que vale. Se aquilo que eu falo não condiz com aquilo que eu vivo, qual a autoridade que eu tenho para falar sobre isso? Sabe? Então eu preciso, por muitas das vezes, procurar ter o exemplo de Cristo em mim. E as pessoas olharem para mim e verem Jesus nas minhas atitudes. E essa palavra aqui, ela me confronta a dar frutos, me confronta a chegar a esse posicionamento que Paulo chegou um dia. Dizer, seja meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A dizer para alguém que eu tenho uma vida de exemplo. E quando você carrega uma vida de frutos e de exemplo, às vezes você não precisa nem abrir a boca. As pessoas olham para você e o seu exemplo já transforma a vida delas. O seu exemplo já converte a vida delas. As suas atitudes que falam muito mais alto do que as suas palavras. Está vendo a importância de nós sermos exemplo? O mundo quer exemplo, o mundo quer exemplo da igreja, o mundo quer exemplo do cristão. As pessoas querem ver o cristão com exemplo. As pessoas querem ver uma igreja que realmente vive aquilo que prega, uma igreja que ama, que mostra o amor nas atitudes. Então a gente precisa ser exemplo. Ah, mas o mundo faz um monte de coisa, o mundo pode até fazer, mas nós somos diferentes. E a gente precisa mudar a vida das pessoas com as nossas atitudes, com o nosso exemplo. Ok? Você precisa deixar com que essa palavra te confronte a ponto de você não querer só viver um evangelho de teoria, mas viver um evangelho de prática. Um evangelho que mude a tua mente, um evangelho que mude teu comportamento, um evangelho que mude a sua vida, que transforme o teu cotidiano. Um evangelho muito maior do que 4 paredes. Um evangelho muito maior do que simplesmente ir para a igreja. Mas um evangelho que te ensina a ser igreja. Um evangelho que te ensina a praticá-lo por onde você passar. Há uma necessidade de nós sermos o exemplo para o mundo. O mundo suspira por alguém que faça a diferença. Que seja você, que seja eu, que sejamos nós, os imitadores de Cristo. Aqueles que representam Jesus, que seguem a palavra de Jesus e não simplesmente falam, mas carregam os frutos de Cristo por onde passa. Está vendo a importância de ter exemplo? Está vendo a importância de ter atitude? De ter testemunho por onde você passar? Por isso que aquela frase não cabe. Ah, eu sou crente e não tô nem aí do que os outros pensam. Eu sou crente e faço da minha vida o que eu quiser. Eu sou crente e se fulano se escandaliza ou se fulano não gosta do que eu estou fazendo, problema de fulano. Eu sou assim mesmo. Você está errado. Você não conhece o evangelho. Você nunca leu os evangelhos de Jesus. Porque a Bíblia fala sobre a nuvem de testemunha. E você tem que viver com a intenção de dar testemunho. Essa é a forma como a gente tem que viver. Jesus nos ensinou isso, sabe? Paulo falou sobre isso também. Para que nós venhamos aprender a viver uma vida de tal maneira, se preocupando com a salvação do próximo, sabe? Às vezes eu deixo de fazer certas coisas para que outras pessoas se salvem. Não que certas coisas sejam pecados ou não. Às vezes tem coisas que não são nem pecados e eu posso fazer, mas eu não faço para que outras pessoas não pequem. Eu não faço para que outras pessoas não errem, porque o escândalo é pecado. Entende? Aí eu preciso me submeter à vontade de Deus para alcançar as almas. E as pessoas hoje não pensam mais no próximo. Ninguém tem um desejo de ser exemplo para alcançar o próximo, ou abrir mão de alguma coisa para alcançar o próximo, ou de repente se privar de alguma coisa para alcançar alguém, para que outras pessoas sejam salvas pela palavra de Deus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você consegue falar isso? Você consegue dizer isso aí para alguém? Você consegue virar para o teu próximo e dizer, pode me imitar? Hã? Tem já estrutura para isso? Ah, pastor, ainda não tenho. Então, meu amigo, faça o que eu estou fazendo. Pede a Deus todo dia forças para você ter força para caminhar e para ser o exemplo em Jesus, para que as pessoas olhem para você e enxerguem os frutos. Peça para Deus todo dia matar essa carne que está dentro de você, esse mundo que ainda grita, sabe? Esse mundo que pulsa nas suas veias. Peça todo dia para Deus tirar isso.
Para quê? Para que Cristo venha verdadeiramente se manifestar na sua vida, nascer na tua vida, a ponto de você viver a natureza do Cristo e não a natureza do velho homem, e não a natureza de Adão, mas viver Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre o dia a dia, sobre as suas atitudes. As pessoas querem ver isso. O mundo está sedento de pessoas que venham dar frutos, sabe? Talvez você não saiba disso, talvez você não saiba, mas tem alguém que está olhando para você e te vê como exemplo. Você sabia que tem gente que não desistiu da fé porque viu exemplo em você? Você sabia que tem gente que não desistiu da igreja porque viu exemplo em você? Você sabia que tem gente que não desistiu de estar com a sua família porque tem exemplo em você? Tem gente que não abriu mão do casamento porque viu exemplo em você. Tem gente que não abriu mão de lutar porque viu exemplo em você. Que a tua vida é um referencial para muita gente. Na verdade, nós somos espelho para o mundo. E bom seria se nós fôssemos bons espelhos, sabe? Bons exemplos, para que as pessoas sejam alcançadas através de nós. Tem muita gente que olha para você e não parou porque você não parou, não desistiu porque você não desistiu, porque está vendo Jesus na sua vida. Então, às vezes, antes de você tomar qualquer atitude que você saiba que possa desviar alguém, pensa 2 vezes de alguém que está olhando para você e está vendo Jesus na sua vida. E não desistiu da fé porque está vendo Cristo dentro de você, porque está vendo Jesus transformar você, porque viu a vida que você levava, viu a vida que você fazia, viu os lugares que você frequentava, os ambientes que você pisava, e agora está vendo você totalmente transformado pela palavra de Deus. Então, permaneça em Cristo. Não olha para trás, porque você é reflexo da imagem de Jesus. Você é reflexo de Cristo por onde você passa. Tem alguém te observando no teu trabalho, tem alguém te observando na faculdade, tem alguém te observando dentro de casa, tem alguém te observando na escola, tem alguém que está vendo as suas atitudes. E o seu exemplo está pregando para alguém. As suas atitudes estão pregando para alguém. E tem hora que a gente não precisa nem falar do amor de Deus. As pessoas percebem o amor de Deus na nossa atitude, no nosso comportamento. Então, simplesmente viva a palavra, que a palavra vai gerar efeito sobre as pessoas que estão perto de você e estão ao seu redor. Você recebe essa palavra? Então coloca no comentário o que você recebeu. Coloca no comentário: eu sou imitador de Cristo, eu vou ser imitador de Jesus, eu estou decidido a seguir o exemplo de Jesus. Não sei, coloca no comentário alguma coisa que você entendeu e mostra o quanto essa palavra fez efeito e está edificando a sua vida.